Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12, a partir do verso 1 até o 3, nós vamos ler. Enquanto você vai abrindo aí, eu vou falando um pouquinho aqui. Já tem um tempo que eu tenho refletido sobre distrações. E o quanto as distrações, ela nos impede de cumprir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E às vezes é na coisa mínima, né? Você vai ver, por exemplo, que muitas pessoas se distraem hoje facilmente com coisas que a gente olha e dizia, não, isso aqui eu poderia rapidamente tirar, né, da minha lista, eu poderia rapidamente cancelar, mas a distração, ela está ali, ela é real. Eu me lembro de uma situação que ocorreu na minha vida, recentemente. Eu estava na casa do pastor Chico, e aí nós estávamos conversando, todo mundo lá feliz, alegre, e eu não sei como foi que eu estava tão distraída, que eu peguei o meu celular e peguei um outro celular que estava lá, em algum momento achando que era o meu. Botei na bolsa e vim-me embora. Quando a gente está no carro, simplesmente um toque diferente começa a tocar dentro da minha bolsa. E eu faço, Tony, o que é isso? Ofertaram, foi botado dentro da nossa bolsa e nem a gente vê. Abençoaram, não foi com uma moto, mas foi com um celular. Eu viajando na minha mente, altamente distraída, eu mesma peguei o celular e coloquei na minha bolsa. E a vergonha para dizer, então, gente, o Senhor já me libertou, eu já sou curada, não é? E naquele dia eu vi o quanto a minha mente estava acelerada ao ponto de se distrair com uma coisa até assim, séria, digamos. Porque como é que você pega o seu celular, guarda o seu celular e pega outro celular achando que é o seu celular? Né? Quantas vezes, nas mínimas coisas, isso está acontecendo com a gente corriqueiramente. Né? A gente sai de casa com aquela sensação de que não fechou a casa. Mas a gente fechou a casa. Só que a gente está saindo de casa pensando nas 35 coisas que a gente tem para fazer no dia. Sim ou não, gente? E a gente fica tenso. Fica tão tenso que a gente só vai ficar calmo durante o dia se a gente voltar para confirmar que a gente fechou a casa. Porque nós estamos nos distraindo tantas vezes facilmente. Então, quando a gente menos espera, a nossa mente, ela já se desvirtuou daquele propósito. A nossa mente, ela já saiu, ela já se distraiu, ela já se desorientou e a gente não mais está focado naquilo que a gente deveria estar. É só comigo que acontece isso, gente? Por favor, me deixem tranquilos. Eu acredito que todos nós passamos por isso. E aí eu quero ler junto com você o que diz Hebreus capítulo 12, a partir do verso 1, que vai dizer o seguinte: portanto também, nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos, em outras versões, fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, essa é a tua palavra e nós te agradecemos porque ela é viva e eficaz. Eu oro, Pai, para que no nome de Jesus, nessa noite, o Teu Espírito possa falar conosco, porque só Tu conheces as realidades profundas do nosso coração. Nós não conhecemos as situações, apesar de que conhecemos as pessoas, mas não conhecemos o íntimo do coração delas. E eu oro, Espírito Santo, para que o Senhor possa falar conosco, para que o Teu Espírito possa nos convencer daquilo que nós precisamos. Enche o nosso coração nessa noite e que nós possamos sair revigorados, fortalecidos e cheios da Tua palavra. É assim que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Gente, o autor aqui, né, de Hebreus,
palavra não vai dizer se é Paulo, alguns estudiosos falam que é, mas na verdade ninguém tem a confirmação exata, então a gente se refere como autor, né? O autor, ele nos encoraja nitidamente a nos livrarmos de tudo o que nos atrapalha. Outras versões vão dizer aquilo que nos envolve, aquilo que nos rodeia. Então, de cara, a gente consegue perceber que o que nos atrapalha não é apenas algo ilícito, mas também algo lícito. É interessante porque quando a gente lê aqui nos versículos primeiros, né, o texto vai dizer: livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Ou seja, existe algo que não é somente pecado. Existem outras coisas que são lícitas e que também podem nos distrair e nos atrapalhar. Isso, Juliores. Vocês têm que ficar aqui na frente sempre. E nos atrapalhar. E aí a gente vai ver o que a palavra, ela vai dizer lá em 1 Coríntios 10, 23, o apóstolo Paulo vai advertir. E ele vai dizer: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas nem tudo me edifica. Agora você percebe que o apóstolo Paulo, ele está querendo dizer exatamente isso. Existem coisas que são lícitas, mas que ainda assim não serão boas para você, nem para mim. Existem coisas que todo mundo pode fazer, mas para mim e para você não vai caber. Para mim e para você não vai funcionar. Para mim e para você vai mais atrapalhar do que edificar. E isso é algo muito poderoso, gente. Porque quando nós olhamos aqui alguns exemplos clássicos de coisas que são lícitas, mas que podem estar atrapalhando muita gente. Um exemplo: o Instagram é pecado, gente? Não é pecado. A verdade é que depende. Para algumas pessoas, pode estar se tornando. Por quê? Porque está distraindo a pessoa de viver o propósito de Deus. Outro exemplo: videogame, jogos. Estou ali, chego cansado, boto um videogame para me distrair. Só que eu passo horas e horas e horas e horas jogando. Eu vou para frente do computador e eu fico lá, ó, horas, horas e horas ali. E aí eu pergunto para você: isso é pecado? Depende. Porque talvez existam pais que não estão tendo a atenção devida com seus filhos, porque estão presos. Saiu de uma coisa para simplesmente desopilar e virou agora uma grande distração, trazendo prejuízos para o próprio relacionamento de pai e filho. Porque eu chego, eu não tenho vontade de estar com meu filho, de fazer coisas com meu filho, de saber como é que foi o dia dele. A minha preocupação é chegar, comer e ir me trancar. E ali eu passo várias horas e horas e horas. Outra coisa: trabalhar é pecado? Eu acho que todas as palavras, todas as respostas aqui dependem. Porque, gente, tem muita gente que está achando que a vida é só trabalhar. Tem muita gente que o Deus dela é o trabalho. É ou não é? Claro! Você fala: e aí, como é que você está? Menina, eu estou numa correria de trabalho tão grande. E a pessoa não tem tempo para a vida, não tem tempo para a família, não tem tempo para um lazer, não tem tempo nem para descansar. Por quê? O trabalho se tornou uma grande distração na sua vida. Então, essa pessoa não vai ter tempo para orar, ela não vai ter tempo de vir num culto, ela não vai ter tempo de ler a Bíblia, porque ela está envolvida em distração. Então, distração é uma coisa que ninguém está isento. Todos nós, o tempo todo, estamos precisando lutar contra as distrações. Todos nós temos distrações. Agora perceba que existe uma solução para sair de tudo aquilo que tem nos distraído. E aí o versículo 2 de Hebreus 12 ainda
vai dizer assim: tendo os olhos fitos em Jesus, ou olhando para Jesus firmemente. É interessante quando a gente está falando com o nosso filho, com a nossa filha, e ele está ali, às vezes, assistindo um filme, às vezes ele está ali diante de um jogo, e você chama ele uma, você chama ele duas, você chama ele três, e ele está como? Vidrado, olhando, com os olhos fixos naquele desenho, com os olhos fixos naquele filme. E a verdade, meus irmãos, é que nós precisamos estar sim com o Senhor, olhando firmemente para Ele. Sabe, quando as distrações vêm, é assim que nós precisamos nos encontrar, porque essa é a saída da distração, é olhar firmemente para o Senhor. É olhar, sabe, com os olhos fixos para Ele, gente. E é muito interessante porque você vai falar com o menino, você vai chamar a atenção dele, mas ele está com os olhos atentos, olhando para aquele filme, para aquele vídeo. E você vê a atenção que está se dando, que está se passando ali. Então, quando as demandas desafiadoras da nossa vida, as distrações ocorrerem dentro do nosso cenário, sabe como eu e você precisamos estar? Assim, para Jesus, olhando firmemente, olhando e dizendo: Senhor, eu não vou me distrair com essa onda gigante. Eu não vou me distrair com esse desafio familiar. Eu não vou me distrair com o meu coração que está angustiado. Eu não vou ficar me distraindo com os pensamentos que estão tentando me assolar. Eu vou olhar para o Senhor firmemente. Eu vou olhar para Ti com os meus olhos fixos no Senhor. Isso muda tudo, gente. Quando nós estamos olhando firmemente para o Senhor. Sabe, o desejo do meu coração é que o Senhor me encontre assim. Porque a verdade é que quando a situação difícil bate na nossa porta, nós tiramos o olhar de Deus. É ou não é, gente? Quando nós estamos passando por situações delicadas, parece que o nosso olhar mudou a rota. A gente não confia, a gente não descansa, a gente não consegue, sabe, ter esse prazer no Senhor. A gente fica à deriva. É a deriva, gente, o nome? A deriva. Né? E o nosso coração fica ansioso. Eu tenho pedido perdão ao Senhor por isso. Senhor, me perdoa por ficar tão ansiosa por coisas que eu não consigo resolver. Senhor, me perdoa, porque tantas vezes a minha distração tem sido a minha própria ansiedade. A minha distração tem me tirado os olhos do Senhor. O meu coração tem se afastado de Ti. Quando eu fico ansiosa, quando eu fico preocupada demais, achando que eu sei resolver melhor que o Senhor. Pai, me ajuda a me manter firme, olhando para Ti. Eu quero, sabe, irmão, juntamente com você, olhar firmemente para o Senhor. Eu quero que o Senhor se agrade de nós, porque é muito bom quando a gente está passando por tudo bem na nossa vida. Quando todas as coisas vão bem. Quando todas as coisas vão bem, parece às vezes que a gente não tem tanta distração. Às vezes pode ter até mais, né? Tem gente que quando as coisas vão bem, a distração duplica. Às vezes quando as coisas estão mal, a pessoa está mais ali, nos pés de Jesus. Mas quando as coisas estão boas, tem gente que fica com mais distração. Né? O exemplo do pastor que deu testemunho, dizendo que aquele irmão orava tanto por um carro, precisava tanto de um carro, pedia ao Senhor por um carro, e o Senhor foi lá, abençoou, deu o carro para ele, e aquele irmão nunca mais voltou na igreja. Não é? Então, às vezes acontece isso. Às vezes até coisas boas nas nossas vidas, dependendo da situação que nós estamos, tem o poder de nos distrair, gente, sim ou não? Misericórdia, que o Senhor nos ajude. Sabe, nós precisamos olhar para o alto. Nós precisamos olhar para Deus e nos manter com
os nossos olhos fixos no autor e consumador da nossa fé. Aleluia! Tem uma música de Miriam Lima que eu adoro, que ela diz assim: olharei para o alto, de onde vem socorro, e é firme na rocha que eu terei vitória. Muita gente tem se distraído quando o seu coração se encontra nesse lugar de pânico, de medo. Muita gente se distrai quando não tem as respostas que gostaria de ter na hora que está pedindo. Eu creio que o Senhor, Ele quer, sabe, nos moldar. Eu creio que o Senhor, Ele quer fazer com que a gente saia de uma comidinha pastosa para comer uma feijoada. Sabe, nós precisamos entender que caminhar com o Senhor não é ter todos os problemas resolvidos, mas é poder ter Ele com a gente. Isso muda tudo, gente. Ter o Senhor conosco é uma grande bênção. Ter o Senhor conosco nos dá a força e o ânimo que nós precisamos. Só que tantas vezes o nosso coração tem andado, sabe, distante. Tantas vezes o nosso coração tem ficado à deriva. Quando o Senhor nos chama para olhar para Ele, para se manter nele, independente da minha situação. Independente se o que eu estou passando agora é um momento frágil, emocional, é um momento delicado, sabe, nos meus sentimentos. Eu quero me manter no Senhor. Isso é a grande chave, é o que faz de fato a grande diferença na nossa vida. Sabe, e uma coisa que eu penso é que na época de Jesus, muitos, dos seus discípulos e ali os apóstolos, eles impactaram aquela geração e aquele povo que ali estava, pelo poder do Espírito Santo. Mas o mais lindo que eu consigo perceber é que eles não tinham, gente, naquela época, Instagram, para a coisa correr solta. Eles não tinham habilidades, vocabulário, uma linguagem assim eloquente. Eles não tinham muitas coisas. Mas o que eles tinham foi capaz de revolucionar a sua geração. Por quê? Eles tinham fé, eles tinham perseverança e eles tinham um coração que não andava distraído. Para impactar da forma que foi impactado, perceba que existe o auxílio do Espírito Santo, obviamente, mas existe um coração disposto a se manter com os olhos fixos nele. Porque a verdade é que eles passaram por muitas dificuldades, inclusive dificuldades de morte, dificuldades de verem os seus irmãos morrerem, literalmente, de serem crucificados. Dificuldades que poderiam muito bem ele olhar e dizer assim: não vou mais caminhar com Jesus não, porque só me traz problema. E aí, Pedro olha para Jesus em um determinado momento e diz: mas para onde eu irei, Jesus? Se só tu tem palavras de vida. Esses homens, eles estremeceram a sua geração, porque não alimentavam no seu coração uma distração. E eu creio, gente, que o que o Senhor está querendo fazer com a gente é nos desenvolver para isso. É nos tirar desse lugar onde a gente é facilmente distraído e trazer um foco para a nossa vida. E trazer um despertamento de lembrar. Pare de perder tempo com coisas que não valem. Com coisas sem importância. Use o seu tempo para coisas que realmente valem. E eu vou mais à frente falar sobre tempo. Agora, todos aqueles homens, eles estavam focados em ver o reino de Deus avançar. Eles estavam focados em ver a obra de Deus funcionar. Eles eram cooperadores.
Se eles tinham palavra profética em um dia, amém. Se eles não tinham e passassem anos sem ter, amém. Eles estavam comprometidos com Jesus. E isso é muito importante, gente. Porque às vezes, e no cenário que nós às vezes vemos aí na internet, você vê que as pessoas elas estão associadas, elas cooperam quando as coisas funcionam para elas. Então elas vêm para a igreja com desejo de receber apenas uma palavra, que ela está dizendo glória a Deus, aleluia. Mas deixa eu te dizer, evangelho também é conserto, é alinhamento. E Jesus, ele só repreende o filho que ama. Então nós vivemos em um tempo que nós precisamos nos alinhar com aquilo que o Senhor está fazendo no meio do seu povo. Porque se a gente só quer Jesus para resolver os nossos problemas, existe algum déficit de entendimento aí. Porque nós não podemos caminhar com o Senhor apenas com o interesse que Ele resolva as nossas questões pessoais. Nós precisamos dizer, Senhor, eu te quero porque te quero. Eu te amo, eu sei o preço que o Senhor pagou, sabe, para me salvar. Para me libertar, para mudar o rumo da minha vida. Eu quero focar em cooperar com o avanço do teu reino nessa terra. Nós precisamos entender isso, porque quando nós entendemos, nós de fato nos despertamos para o que era o reino de Deus. E o reino de Deus, gente, não é apenas ter as nossas questões resolvidas. É também, mas não é só. Então, às vezes, nós estamos distraindo com aquilo que o Senhor não está, sabe? É como se a gente estivesse sendo distraído por coisas que o Senhor olha e fala, minha gente, vocês precisam despertar. Vocês precisam acordar. Vocês estão investindo em algo que é sem importância. Vocês estão gastando toda a sua energia em coisas que não são importantes. E quantas vezes nós estamos gastando de fato, gente, nossa energia, nosso tempo com coisas que não são tão importantes assim? E nós passamos tempos e tempos e tempos mergulhados em coisas que não estão agregando, estão nos distanciando do propósito de Deus. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga, é tempo de focar. Vamos focar. Nós precisamos focar naquilo que o Senhor está chamando a gente para fazer. E aqui eu não estou querendo dizer que as outras coisas não são importantes, que o seu trabalho não é importante, que a sua vida fitness não é importante, que a sua vida familiar não é importante. Não é sobre isso. O que eu quero trazer nessa noite é essa percepção de que existem coisas que estão nos tirando, que estão nos desfocando ao ponto da gente não saber conciliar, equilibrar a balança. E isso que é o perigoso, né? Nós precisamos olhar com intensidade e foco para as coisas do Senhor, senão facilmente nós iremos nos distrair. E eu quero te dizer, enquanto nós fizermos dos nossos bens materiais a fonte, como é o nome o alicerce, a sapata, é que chama? Que suporta. E quando nós fizermos das coisas materiais na nossa vida, esse suporte, esse alicerce, enquanto nós fizermos do dinheiro que nós temos na nossa conta, esse suporte, esse alicerce, a gente está falindo. Porque dinheiro, bem material, carro do ano, não é alicerce de confiabilidade. O Senhor, Ele é o nosso alicerce de confiabilidade. Nós não podemos, gente, depositar toda a nossa energia em coisas que a palavra vai dizer, a traça e o ferrugem vão corroer, amigo. É isso. Aí alguém pode dizer, não, pastora, mas você fala isso porque você é pastora, porque isso e aquilo outro. Que conversa é essa? Não é porque eu sou pastora, não.
Para quem não sabe, eu tenho uma veia super empreendedora. E eu faço outras coisas, além de ser pastora. Mas a minha prioridade é o que a palavra de Deus fala. Primeiro, você busca o reino e o quê? E a sua, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Não tem erro essa matemática. Isso não é para quem é pastor. Isso é palavra. Palavra. Aí a gente se pega cansado, sobrecarregado, com dificuldade de vir à casa de Deus, de ler a palavra, de orar, porque a gente está sendo consumido pelas distrações sem nem perceber. E aquilo ali está nos engolindo. E o tempo está passando. É muito interessante isso, gente. Existem pessoas que não estão conseguindo mais focar naquilo que Deus tem para a vida delas. Por quê? Elas ficam tristes, elas ficam abatidas, elas ficam nervosas. Sabe, tem muita gente que tem perdido o foco, tem se distraído, porque elas ficam sabendo que existem pessoas que falaram dela, que disseram algo sobre ela. E elas ficam mal, elas ficam nervosas, elas ficam estressadas, elas ficam se distraindo com isso, e isso vai sugando a energia delas. E deixa eu te dizer, se um dia você souber que alguém falou mal de você, gente, vai para quem pode resolver, fala com Deus. Para de gastar a tua energia nisso aí. Porque o inimigo é muito astuto para fazer você entrar num buraco profundo, se você ficar nesse lugar. Outras pessoas, elas ficam falando o tempo inteiro, por que isso está acontecendo comigo? Eu não mereço isso, eu não mereço a maldade desse chefe, né? Eu não mereço a ignorância dessa pessoa, só faltou me engolir, vou abrir os braços aqui para ver se entala. Eu não mereço essa injustiça, eu não mereço isso e aquilo e por aí vai. E a pessoa fica moendo um dia, ela moe outro dia, daqui a pouco ela está 1 ano presa nessa distração, altamente bombardeada. Só que dentro disso, a palavra de Deus ela vai nos lembrar em Romanos 8, 28. E preste atenção no que a palavra de Deus vai dizendo. Porque não é a palavra de Lua, é a palavra de Deus. Para essas pessoas que ficam o tempo todo dizendo, ai, por que isso está acontecendo comigo? Eu sou injustiçada, isso e aquilo. Deixa eu te lembrar. Vamos ler aqui juntos. Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deixa eu te dizer, bênção do Senhor, tudo está cooperando para o seu bem. Ai, mas é uma injustiça. Ah, mas é porque falou mal. Ah, mas é porque é isso e aquilo outro. A palavra de Deus não mente. Todas as coisas, elas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia! Eu não fico preso nessa distração, porque o que mais distrai as pessoas são pessoas. O que mais distrai a nossa vida, o nosso coração, não é uma árvore, não é um jardim, são pessoas. Por isso que nós precisamos andar alinhados com aquilo que Deus tem para a nossa vida, gente. Senão facilmente nós estaremos presos a distrações. Vocês estão entendendo? Amém? Tá difícil dar um amém, gente? Tá difícil dar um glória a Deus, é? Vamos, isso, vamos. Sabe? Então, tantas pessoas estão esperando ser reconhecidas. Nós precisamos pular de nível. Ai, não, mas eu fiz aquilo tão bem. Fui, dei o meu sangue, dei o meu melhor. E ninguém falou nem o meu nome. Ninguém reconheceu nem o meu sacrifício. Que fui, fiz, aconteci, e isso e aquilo, parará, pereré. E as pessoas vão se distraindo com isso. Ai, mas ninguém falou de mim, né? Ninguém citou, falou o nome de todo mundo, mas na hora de falar o meu parece que engasgou, não funcionou, não saiu. E existem pessoas que estão sendo distraídas com essas pequenas
coisas. Porque alguém já disse que não é uma árvore que faz você tropeçar, porque você vê facilmente a árvore. Agora, algumas pedrinhas você não vê. E daqui a pouco você está lá. Ai, ai, ai. Quando menos espera, você está tomado por tamanhos ferimentos no seu dedo. Então, entenda que as distrações que ocorrem nas nossas vidas precisam ser por nós transformadas. Porque senão a gente vai ficar a vida inteira, entra ano e sai ano e não tem vida nova para ninguém, não tem ano novo para ninguém, porque a pessoa está lá. Acostumou-se a ficar dessa forma, numa vida automática. No lugar de evoluir, no lugar de melhorar, está altamente distraída com as coisas. Sabe, eu preciso te dizer isso, você não precisa provar nada para ninguém. Porque às vezes a distração de alguém é isso, porque eu quero provar que eu faço. Né? Eu quero provar que eu sei. Eu quero provar que eu não sou isso que disseram de mim. Deixa eu te dizer, isso vai te desgastar. Isso vai te colocar em um burnout. Isso vai te colocar em um lugar perigoso. Porque você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa ter que fazer um concurso e passar para dizer que você é bom. Você não precisa mostrar para o seu pai que você se tornou gente. Você não precisa provar para as pessoas que te feriram que você era alguma coisa. Isso é desgastante. Nós precisamos, sabe, entender isso. Parar de nos distrair com isso. Precisamos parar. Se você caminha com Deus, Ele mesmo vai te auxiliando nessa caminhada. Ele mesmo vai te forjando. Ele mesmo vai te ensinando. Porque quanto mais perto de Deus nós estamos, menos distraídos ficamos, gente. Quanto mais estamos olhando para o Senhor, menos distraídos ficamos. Porque estamos com os nossos olhos fixos. Você quer que alguém te aprove? Queira que Deus aprove você. Queira que Deus aprove o que você faz. Queira que Deus aprove as motivações do seu coração. Queira que Deus aprove aquilo que você está carregando. Queira que Deus aprove, sabe, a sua vida. Porque se você deixa a sua vida refém à vida das pessoas, você já está vivendo em uma distração faz tempo. Não podemos andar assim. Não podemos. E tem um exemplo muito interessante que eu ouvi. Eu não sei quantos aqui já ouviram falar sobre cabine de estudo. Alguém já ouviu falar sobre cabine de estudo? Eu acho uma coisa bem interessante. Porque cabine de estudo, ela é endereçada para alguém que está altamente focado. É uma pessoa que dentro da sua casa, às vezes, tem muito barulho. Às vezes ela não consegue ter aquela rotina de foco, de disciplina. Às vezes é menino chorando, a mãe gritando, o pai falando, às vezes o marido lá. Então, uma pessoa que vai para uma cabine de estudo, ela aluga aquela cabine para se dedicar ali por algumas horas em estudar. Geralmente ela vai passar no concurso, está estudando para uma faculdade, enfim. Mas o que me chama a atenção nessas pessoas que vão para a cabine de estudo é que elas simplesmente estão decididas a focarem na sua vida. Elas param, focam e têm êxito. E na nossa vida, gente, não é diferente. Na nossa vida como povo de Deus. Nós precisamos decidir sair das distrações e focar naquilo que Deus tem pra gente. Você precisa fazer o quê? Ai, claro que eu não estou falando que literalmente você vai ter que ir para uma sala de estudo de uma cabine, porque não é sobre isso. Mas o ponto é, em que área da sua vida você está precisando parar, focar e sair da distração? Talvez existam coisas dentro de você que você está querendo colocar para frente faz tempo. Mas você não tem conseguido focar. Você não tem conseguido determinar isso na sua vida, de dizer, não, isso aqui eu vou parar. Eu vou fazer e vai ser sobre isso, vai ser na força da disciplina. Alguns vão treinar na força da mensalidade, não é?
Eu vou para academia, mas eu estou indo na força da mensalidade, porque vontade mesmo não tem. Então, preste atenção. Existem áreas da nossa vida que nós precisamos parar e fazer o que precisa ser feito. Então, dentro da sua casa, dentro da sua família, talvez você precise parar para organizar algumas coisas. Talvez você precise olhar e dizer, opa, eu preciso melhorar isso aqui. Isso aqui tem me impedido de desfrutar o que eu sei, que se eu focar, irei desfrutar. Ano que vem, eu e o pastor, a gente já decidiu que a gente vai estudar. Então, a gente está organizando tudo que a gente precisa organizar nesse final de ano, para o ano que vem começar a estudar. Por quê? É algo que a gente tem desejado no nosso coração. Então, existem talvez algumas pessoas aqui que precisam disso. Precisam parar de se distraírem com as coisas bobas da vida e se dedicar a algo de valor. Talvez o que está faltando para você é você começar a voltar a orar. Talvez o que está faltando para você é você começar a abrir a Bíblia e começar a declarar essa palavra, e a começar a ter uma vida devocional novamente. Talvez o que está faltando para você é isso. É parar, focar e sair das distrações que têm te aprisionado. Você precisa ficar livre daquilo que está te sufocando, gente. Nós precisamos ficar livre daquela zoada, daquele desespero, daquela agonia. Nós precisamos ir para um lugar de cabine de estudo. Qual é a cabine de estudo que você precisa começar? Qual é a área que você precisa, sabe, correr? Porque está sugando você. E o pior, a gente não percebe. O tempo vai passando e a gente não vai percebendo. Nós não vamos percebendo, sabe? Eu quero te dizer isso, que quando você focar naquilo que o Senhor tem para fazer na sua vida, você vai ver a sua vida ganhar êxito. É como a sensação de passar na prova. Porque muitas vezes nós não estamos tendo êxito na nossa vida porque não temos o foco necessário para executar. Então a gente fica, como o texto vai dizer, no lugar de se livrar do que nos atrapalha, nós trazemos para dentro o que atrapalha. E aí é para a gente se livrar, mas a gente está enlaçado. É para a gente se livrar, mas a gente está meio que acorrentado nas coisas que nos atrapalham. Nós precisamos, sabe, pedir ao Senhor que nos ajude a romper nessa área. Sabe, eu creio que o desejo do coração de Deus para as nossas vidas é que a gente consiga focar no Senhor e olhar para Ele, fixar os nossos olhos nele, olhar para frente, olhar para cima. Deus não fez você e não me fez, gente, para a gente viver uma vida de dup, assim, sabe, de loop. Chega, gente. Deus tem algo muito bom para você viver. E eu preciso dizer, só depende de você. Só depende de mim. Porque Deus não vai fazer nada sozinho. Então, se você sabe que você precisa cancelar as distrações da sua vida, faça isso. Porque o tempo não está passando, não, ele está correndo. E aí, Provérbios 4, 25 ao 27 vai dizer assim: olhe sempre para frente. Mantenha um olhar fixo no que está diante de você. Considere a vereda que os seus pés tomam e seja firme em todos os seus caminhos. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Fixe os seus olhos no Senhor. Não olhe para a direita e nem para a esquerda. O problema é que a gente não olha nem para a direita nem para a esquerda apenas. A gente faz um 300 e a gente fica assim, avoado, ó. Se o TDAH atacar, misericórdia. Eu conversei com o irmão hoje de manhã e eu, oi, tudo bom? Tudo certo para a gente se encontrar? Aí eu falei de manhã, era bom dia, né? Eu falei, oi, bom dia. Aí ela, boa noite.
Eita, boa tarde. Menino, que é isso, hein? Bom dia. E eu? Gente, muito aceleramento na mente. Era bom dia, a pessoa deu primeiro boa noite, depois deu boa tarde e por último bom dia. Perceba, gente, que às vezes nós não estamos olhando apenas para o lado. Nós estamos cercados de distração o tempo inteiro. E se você não colocar um basta, não pense que são outras pessoas que vão colocar. É você, sou eu, que temos que colocar. Quando a gente coloca o nosso olhar no lugar certo, é aí que as coisas começam a de fato girarem na nossa vida. Efésios 5,16 vai falar sobre um versículo, sobre um tema, na verdade, que eu particularmente tenho refletido bastante. E o versículo vai dizer assim: remido o tempo, porque os dias são maus. Essa versão que eu coloquei é na Almeida, tá diferente aqui, da NVI. Mas perceba que o que a gente precisa fazer para atentar às distrações das nossas vidas é ver como a gente tem gastado o nosso tempo. Quando a palavra vai dizer que a gente precisa remir o nosso tempo, é como se estivesse dizendo: vocês precisam ter diligência com o tempo de vocês. Vocês precisam se atentar para o tempo e investimento que vocês têm feito durante esses anos, durante o tempo de fato que está passando. E essa palavra, diligência, ela tem falado muito ao meu coração, porque é o que nós precisamos ter. Diligência com o nosso tempo. Quanto mais tempo passamos distraídos com o que não deveríamos fazer, menos tempo nos sobrará para o que realmente deveríamos executar. E eu vou repetir novamente. Quanto mais tempo passamos distraídos com o que não deveríamos fazer, menos tempo nos sobrará para o que realmente deveríamos executar. E a nossa geração, mais do que tudo na vida, tem usado a célebre frase: eu não tenho tempo. Eu não tenho como fazer, porque de fato o que me falta é tempo. Mas eu preciso te dizer que essa não é a verdade. Porque o Senhor, Ele não errou quando nos deu 24 horas. E nós precisamos ter esse cuidado. Porque quando nós abrimos a nossa boca para dizer que nós não temos tempo, que nós precisaríamos, na verdade, de 48 horas em um dia, nós estamos errando. Nós estamos dizendo: ei Deus, tu errou. Mas o Senhor, Ele nos deu exatamente o tempo certo. O que está nos faltando, meus irmãos, é diligência com o nosso tempo. Se nós soubermos administrar o nosso tempo, nós iremos aprender a fazer o que realmente precisamos fazer. E eu me lembro do testemunho de seu André e Rogéria, né? Eles trabalham com bolos, salgados, essas coisas todas. E em um determinado momento da vida deles, eles falaram com a gente, e eu falo isso porque eles já falaram aqui, que eles viviam sufocados. A verdade é que eles achavam que eles nunca iam ter tempo para nada. Então, tinha culto aqui na igreja, tinha programação que eles amavam, queriam estar, mas eles não estavam conseguindo administrar. Até que, em um momento, o Senhor falou com eles: espera aí, vocês precisam viver isso. Vocês precisam estar vivendo esse tempo novo para a vida de vocês, para a família de vocês. E eu me lembro que eles compartilharam exatamente isso. Que eles não iam mais deixar ficarem atolados pelas demandas que eles tinham. Que eles iam começar a administrar o tempo deles e iam começar a estar presente. E para a glória de Deus, em uma terça-feira estão aqui. Aleluia! Isso era impossível há um tempo atrás para eles, gente. Mas porque aprenderam a diligência do tempo e do que realmente importa na vida. Porque senão eu e você ficamos escravos do trabalho, sim ou não, gente? É o tempo inteiro as pessoas andando feito um zumbi. Eu estou morta, eu estou morto, eu estou cansada. Está repreendido.
Seja renovado pelo vigor de Deus. Tenha diligência para saber administrar o seu tempo. Porque senão você nunca vai ter. Nunca. Os anos vão passar. Os filhos vão crescer. Os netos vão vir. Você vai ficar lá. Conheço uma pessoa riquíssima. Riquíssima mesmo, dentro da cidade onde mora. Eu não vou falar cidade porque, né, para não ficar uma coisa constrangedora. E em um momento eu fui na casa dessa pessoa. E a gente ficou lá, nessa casa. E a filha dessa pessoa, que foi quem nos convidou para ir para lá, fez, é o tempo inteiro assim. Não desfruta, só trabalha. Já é um senhor, mas não desfruta. Só trabalha. E existem muitas pessoas que estão nessa pegada. Só trabalha. Não tenho tempo. Não, e eu vou ali, vivendo o meu dia, como se fosse só apenas mais um dia. E aí, os filhos já estão grandes, os netos já cresceram, mas a mesma pegada existe. É no mesmo passo. Trabalho, 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 trabalho. Nada contra o trabalho. Mas existem pessoas que têm feito o seu trabalho um ídolo, literalmente. Nós precisamos, gente, ser diligentes com o nosso tempo. Porque ele está passando. Sabe, é certo que nós não vamos ter tempo para fazer tudo. Mas precisamos ter tempo para fazer tudo o que o Senhor quer que façamos. Eu quero fazer tudo o que o Senhor quer que eu faça. Com as prioridades certas na minha vida. Deus me deu tempo para tudo, para cuidar da minha família, para trabalhar, para estudar, para servir a Ele e para desfrutar de todas as coisas. Deus deu 24 horas sabendo que seria suficiente para a gente. Ele não errou. Nós que estamos errando, porque não estamos sabendo ser diligentes com o nosso tempo. E aí eu vou te dizer, vai cansar mesmo. Vai ser fadigante mesmo, vai ser sobrecarga pesada. Porque nós não vamos conseguir. Se a gente não se alinhar com a palavra de Deus e dizer, Senhor, me perdoa. Porque quem está errado aqui sou eu. O Senhor tem me dado graça de viver um tempo bom, um tempo favorável, um tempo especial. E eu estou simplesmente ignorando a sabedoria de administrar o meu tempo. Porque nós olhamos para tantas pessoas que você olha e fala, meu Deus, que plenitude. Treina, faz devocional, trabalha, tem uma vida saudável, tem tempo de desfrutar com a família. E você olha e fala, meu exemplo. Eu quero isso. Só que quando vai vir para a nossa vida, a gente olha para a nossa realidade e diz o quê? Não tenho tempo. Isso aí é porque é herdeiro. Isso aí é porque é herdeiro, né? Tem gente que vai logo com a piadinha. Não, é porque é herdeiro. Na verdade, é porque muitos estão sabendo gerir o seu tempo. E aí está dando para fazer muita coisa. Está dando para administrar muita coisa. Não deixe, sabe, que a distração te roube. E você vive o tempo todo com um vocabulário negativo. E você vive o tempo todo, na verdade, se deixando atrapalhar pelas coisas lícitas da vida e também pelas coisas ilícitas. Nós precisamos, gente, andar em equilíbrio e não em desequilíbrio. Uma pessoa que anda em desequilíbrio é uma pessoa que está muito distraída. Existem muitas pessoas desequilibradas que estão, na verdade, distraídas. Elas não têm um foco. Elas não sabem o que elas querem para a vida delas. Elas não sabem qual é o propósito de Deus para a vida delas. E elas também não se alinham a isso. Porque o desejo do coração de Deus é certo. Eu não sei, eu estou me sentindo desequilibrado.
Certo, e o que é que eu vou fazer com isso? Vou continuar vivendo loucamente? Não. Se eu tenho um Deus que é por mim, se eu tenho um Deus que me ama e quer me alinhar, e quer me transformar, e quer fazer com que a minha vida ela encontre equilíbrio, ela encontre abundância, ela encontre, sabe, satisfação, por que não me alinhar aquilo que Ele tem para mim? Por que não ir para Ele e dizer, Senhor, eu preciso da Tua intervenção e eu quero cooperar com isso? Eu quero o Teu alinhamento. Sabe, irmãos, eu não aceito sobre as nossas vidas sobrecargas, pessoas infelizes, tendo Deus, que é a fonte de alegria, de paz. Nós não nascemos para ficar infelizes. Podemos passar por estações de tristeza, de dor, mas não é a nossa definição. Se você aceita isso, você precisa rever. Se você tem andado como uma pessoa que é vítima de tudo que acontece, assuma a responsabilidade mesmo. Diga, Senhor, eu preciso ser transformada, é isso. Não é o outro não, sou eu. Fala comigo, ministra no meu coração, porque quem está distraído aqui sou eu. Tem hora que é assim mesmo, gente. Tem que mandar o papo reto para a gente entender. Quem às vezes está distraído somos nós. E uma pessoa distraída ama encontrar culpados. Não é? Ama. Tudo é o outro. Eu, maravilhosa. Eu, plenitude completa. Mas o outro quer isso, o outro é aquilo, aquele faz aquilo outro, e por aí vai. Nós não nascemos para viver uma vida distraída, literalmente. Precisamos estar no nosso coração com uma firme convicção. Eu acho que o pastor Romulo falou sobre isso, não foi domingo? Não sei se foi ele que eu ouvi falar, mas eu tive a impressão que foi. Uma firme convicção nos movimenta. E aí, eu amo Marcos capítulo 2, e eu vou resumir para a gente não tomar mais tempo. Vai dizer sobre a cura de um paralítico. E esse paralítico, gente, o louvor pode até subir. Esse paralítico, ele foi levado por 4 amigos, por alguns homens. E quando ele está sendo levado até Jesus, ele está em um lugar, em uma casa, e aquela casa ela já está extremamente lotada, cheia de gente. As pessoas estão lá porque sabem que Jesus está lá, milagres, curas, sinais e poder vão acontecer. Aqueles 4 amigos levam aquele paralítico. Quando chega lá, gente, eles se encontram exatamente com um cenário desafiador. Porque não tem como entrar, teoricamente falando. É muita gente, as portas principais estão todas entupidas e congestionadas de pessoas. Mas aqueles homens têm uma firme convicção dentro deles. É como se eles dissessem para eles, não tem problema, a gente está vendo vários desafios aqui, mas eu vou me movimentar e um milagre vai acontecer na tua vida. E a estratégia deles é simplesmente divina. E surpreende até o próprio Jesus. Porque ele vai por cima do telhado, abre o telhado, desce o paralítico exatamente onde Jesus está. E aí você consegue perceber o que é ter uma firme convicção. A pessoa está convicta da sua cura. No caso da cura daquele homem. Ela não está distraída, porque ela olhou, viu que tem muita gente e agora ela recua. Não vou mais. Vou deixar para lá, porque, né? Se tivesse feito isso, não tinha desfrutado do milagre que aconteceu na vida daquele homem. Agora, o que move uma pessoa assim? Uma firme convicção dentro dela. Uma fé inabalável. Sabe por quê? Porque talvez você diga, eu estou passando por muitas distrações, sim, pastora, na minha vida. Mas a verdade é que eu já chutei o pau da barraca, porque eu estou cansada de ficar lutando contra isso. Mas deixa eu te dizer, não cansa não. Não se enfadiga não. Porque é o que Deus tem para fazer na sua vida, sua mente nem consegue alcançar. Sua mente nem consegue imaginar. Olha como tem mais aleluia, né, Pai? É assim, né, Senhor? Mas perceba algo. Você não nasceu para viver
dessa distração. É hora de focar. É hora de o menino ser homem, a menina ser mulher. Precisamos entender, gente, que a caminhada cristã é uma caminhada que existe muitas distrações, mas também existe um povo com uma firme convicção que eu não vou me distrair. Eu vou olhar para o autor e consumador da minha fé, custe o que custar. Meus olhos estão fixos nele. Eu não vou tirar os meus olhos de lá. É de lá que vem o meu socorro. Ai, mas se durante a minha jornada muitas coisas acontecerem e as pessoas falarem mal, ou eu ficar sabendo de coisas, fixa os teus olhos no Senhor. Quem olha para o Senhor não anda frustrado. Quem olha para o Senhor não anda distraído. Porque Ele simplesmente se encarrega de cuidar das nossas vidas. Ele simplesmente alinha o nosso coração com a vontade dEle. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. É isso. Eu posso fazer todas as coisas, mas a verdade é que nem tudo vai me caber. Muitas pessoas ficam distraídas aqui. Ai, mas é só uma mentira. É só uma omissão. Né? Ah, mas Pastor Rômulo falou lá domingo, né? É só um copinho de vinho. Eu particularmente, Lua, não digo, né? E não acredito que seja pecado tomar vinho. Mas existem algumas pessoas que não podem. Lua, particularmente, não concordo. Não acho que seja uma prática saudável. Mas existem algumas pessoas que literalmente, gente, elas não podem. É lícito, mas é um lícito que distrai ela. É lícito, mas se deixar ela vai beber 2 garrafas. E o vinho, sabe o que ele faz? Ele tira a sua sobriedade. E ele faz algumas coisas acontecerem. Então existem algumas coisas que são lícitas, mas não convém. Não dá, não combina. Ah, não, mas eu ia falar aqui, mas não vou falar porque, graças a Deus. Preste atenção naquilo que tem distraído, que tem gerado, sabe, desgaste na tua vida. Porque nós precisamos trazer isso para Deus. Nós precisamos nos submeter ao Senhor. E a dizer como o texto vai falar: livremo-nos de tudo o que nos atrapalha. Livremo-nos. É intencionalidade. É eu que tenho que me livrar. Não é Deus que vai me livrar. Livremo-nos. Saiamos desse lugar. E do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Existe uma corrida proposta para mim e para você. E nós precisamos cooperar com isso. Queria convidar você a ficar de pé no seu lugar. Amém. E eu quero, juntamente com você, orar nessa noite. Sabe, se você, no seu coração, dentro do seu íntimo, você tem percebido que existem coisas que têm te distraído do propósito de Deus para a sua vida. Coisas que têm, sabe, te deixado preso lá.
Às vezes são falas do passado que alguém proferiu para você e você não consegue dar esse passo de rompimento, porque você está ali envolto com aquilo. Talvez o seu coração esteja, sabe, doído. Talvez a sua mente possa estar altamente acelerada. E você olha para você, tem o desejo de fazer tudo o que a gente falou aqui. De honrar, de fazer devocional, de buscar, de estar aos pés do Senhor. Mas na prática, você se vê com as suas próprias limitações. E diz, rapaz, é difícil, pastor. Porque quando eu olho para mim, tanto que eu tentei já e parece que eu não vingo. O Senhor Jesus, Ele quer, sabe, te tocar profundamente nessa noite. Ele quer alinhar o teu coração. Porque você não foi feito. Nós não fomos feitos para viver uma vida de sofrimento, sabe? Nós não fomos feitos para viver uma vida desajustada. Não. Eu não creio que o Senhor Jesus morreu apenas para me salvar. Eu creio que Ele morreu na cruz também para me dar uma vida plena. Uma vida de bem comigo mesma. Porque tem gente que perdoa os outros, mas não se perdoa, já viu? São muitas áreas que as frustrações têm nos pegado. São muitas áreas que o nosso coração às vezes não está conseguindo romper. E a gente tem se atrapalhado com isso. Deus tem um bom plano para a nossa vida. Deus tem um bom plano para a sua vida. Você não vai viver aí por esses próximos anos da sua vida vivendo uma vida sem foco. Não. Deus vai alinhar o teu foco nessa noite. Deus vai alinhar, sabe, o teu foco com aquilo que você precisa para romper, para caminhar, para andar e dar fruto. Então eu quero convidar você a vir aqui à frente, porque nós queremos orar por você. Nós queremos chamar a presença do Espírito Santo para trazer alinhamento sobre o seu coração, para te tirar de todo e qualquer lugar que tem, sabe, gerado frustração, distração no teu coração. Porque às vezes a gente está tão distraído que a gente já está frustrado. Deus, Ele é muito maravilhoso, gente. Ele nos ama muito. Ele nos quer bem. Que a gente não ande por aí achando que a gente não tem um Deus por nós. Deus é vivo. Ele é real. E Ele visita o nosso íntimo. Ele visita o nosso coração para nos alinhar, para nos dar ânimo, para alinhar o seu propósito na nossa vida. Porque você tem um propósito. Você tem um propósito. E não importa se você já tentou 1, 2, 3, 4, 5. Deus vai te erguer. Deus vai erguer você. Deus vai te levantar. Deus vai te fortalecer. Eu queria chamar a liderança para a gente orar juntos aqui, pelos nossos irmãos. Porque Deus deseja nos renovar. Ele deseja tirar tudo aquilo que está te bloqueando, que está te fazendo, sabe, ficar angustiado. Não é tempo de angústia. Não é tempo, você está passando tempo demais dessa angústia. O Senhor vai repreender isso em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Tu estás aqui, Pai.
Tu estás aqui para remover tudo aquilo que tem gerado peso, angústia, distração nas nossas vidas. Porque nós queremos te servir, nós queremos te amar, nós queremos entregar o nosso coração a cada dia a Ti, Senhor. Não quer dizer que porque um dia nós te aceitamos, que nós não vamos continuar, sabe, dizendo: meu coração é Teu, a minha vida é Tua. Não, todos os dias a minha vida é Tua, o meu coração é Teu, a minha mente é do Senhor.